No estúdio em São Paulo está a comentarista Renata Lopretti. Boa noite, Renata. Bom, todo mundo pergunta, mas como é que os deputados votam pela não cassação, ou pela preservação do mandato em Jaqueline Roriz? Aí vem todas as explicações, e uma das explicações tem que vir de você, né, Renata? Primeiro porque se diz, como disse lá o advogado dela, os crimes foram cometidos antes do mandato atual de deputada federal, e também porque eles acham que pode ter aquele tal efeito dominó, né? Se condenaram a Jaqueline antes, podem condenar a gente também, né? Então daí todo mundo pergunta, mas como é um negócio tão claro, ela recebendo dinheiro, por que não vai ser condenada por isso? Tem explicação, Renata? Pois é, Monforte, boa noite. Para as pessoas comuns, digamos assim, ou para a opinião pública, se você quiser, ver a deputada na tribuna, apenas repetindo que ela não estava submetida ao Código de Ética Parlamentar, quando aquelas imagens que o Brasil inteiro viu de ela recebendo aqueles pacotes de dinheiro foram reveladas, ou quando aquilo aconteceu, é uma coisa um tanto chocante. Agora, lá na própria Câmara hoje, as pessoas sabiam muito bem o que ia acontecer. O placar a favor dela foi muito folgado, como vocês mesmos disseram, e o relator que pediu a cassação da Jaqueline Roriz, o deputado Carlos Sampaio, chegou a confidenciar a colegas, uma vez encerrada a votação, que ele esperava um resultado ainda pior, menos de 100 votos pela cassação. O que é curioso a gente observar, Monforte, é o seguinte: se a Câmara tivesse minimamente preocupada em fornecer um sinal para a sociedade de uma preocupação de depuração, eu diria que esse seria o caso. Por quê? A Jaqueline Roriz é uma deputada inexpressiva, de primeiro mandato, de um partido nanico, filha de um líder político em ocaso, que é o Joaquim Roriz. Do ponto de vista da lógica de forças da Câmara, você poderia até dizer que seria mais fácil descartar a Jaqueline Roriz do que outras pessoas que já chegaram ali na boca da cassação. Mas o que prevaleceu mesmo foi o espírito de corpo, ou seja, os deputados enxergam nesse princípio de que não podem ser cassados por nada que não tenha acontecido durante o exercício do mandato. Eles enxergam isso como um mecanismo de redução de danos do qual eles não estão dispostos a abrir mão de jeito nenhum. Então o sinal transmitido foi de fato o pior possível. Boa noite, Renata. A imagem da Câmara já não era grande coisa, né? Depois disso, como é que fica? Fica e vai ficando a cada episódio pior, Lessa, e eu acho que duas questões de fundo voltam na esteira desse resultado de hoje à noite, né? Primeiro é a permanência, a sobrevivência do voto secreto nesse tipo de caso, nesse tipo de votação. Quer dizer, a gente já viu acontecer, por exemplo, recentemente no escândalo do Mensalão, quando a maioria dos implicados ali no sigilo desse tipo de votação foi salva pelos seus pares. E também uma outra questão ainda mais de fundo que se coloca se a sociedade quer ou se cabe que os parlamentares continuem a julgar a si próprios nesse tipo de delito, ou se é preciso haver um outro mecanismo em que eles possam estar submetidos a um exame externo, porque senão eu acho que a gente de fato corre o risco de ver essa situação se eternizar e a cada novo episódio você ter uma Câmara com a imagem ainda mais deteriorada. Renata, boa noite. Por vias indiretas, o resultado dessa votação não beneficiaria a presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, a gente está vendo esse embate de certos grupos políticos que estão encostando o governo na parede, exigindo liberação de recurso para emenda, ameaçando o CPI, etc. e tal. E boa parte desses deputados, certamente, pelo número, pelo resultado da votação, absolveu hoje Jaqueline Roriz. Qual é a tua visão disso? André, essa é uma questão muito pertinente pelo seguinte: muitas vezes, ao longo desses meses recentes, em que a presidente Dilma teve embates aí com a chamada base aliada no Congresso, muitas vezes pessoas alertaram, a gente mesmo conversou aqui, sobre o perigo e a dificuldade para qualquer executivo, para qualquer presidente, de entrar numa situação de enfrentamento com o Congresso. Isso não deixa de ser verdade, mas uma situação como a de hoje nos leva à seguinte reflexão:
Outros presidentes tiveram que lidar com o Congresso de alguma maneira mais empoderados do que é o Congresso hoje. Vamos citar um exemplo da história recente. O presidente Collor foi um presidente que partiu para o total confronto e isolamento com o Congresso. Mas ele lidava naquela época com um Congresso que vinha da conclusão da Constituição de 88, com um Congresso empoderado. O que você tem hoje é um Congresso muito desgastado. E isso, você tem razão, de uma certa maneira facilita que a presidente Dilma possa enfrentar determinadas questões e eventualmente desagradar os parlamentares. Isso não é sem custo nenhum, isso não pode ser feito todo dia e toda hora, mas sem dúvida, se você colocar para a opinião pública o que ela está tentando fazer e a resposta do Congresso, da maneira como o Congresso está sendo visto hoje em dia, a tendência é que o público vá sempre dar razão a ela.